Nosso texto deste domingo é João, capítulo 1, o início do Evangelho de João, João 1, versículos 6 a 8, depois se dá um salto e se retoma lá no versículo 19 até 28. De novo, João, capítulo 1, versículos 6 a 8, e então um salto para 19, 28. Como sempre, em primeiro lugar a leitura, a explicação em seguida, na segunda parte do programa, a leitura orante da palavra. Houve um homem enviado por Deus e o seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Agora passa ao versículo 29, ou melhor, 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogá-lo. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: quem és então? És tu Elias? E ele: não o sou. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és? Para darmos uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda: e por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isto se passava em Bet-Rabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Vamos lá, é um texto bastante denso. João iniciara o seu evangelho com aquelas frases solenes. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Veio para os que eram seus, mas os seus não acolheram. Não a acolheram. Está a falar teologicamente do Messias chegado, do Salvador, dos tempos da salvação. Mas estamos agora nos tempos do Advento e chegamos ao versículo 6 então. E aí o evangelista se põe a falar de João Batista, exatamente para indicar o caminho bastante histórico, bastante claro, bastante presente, palpável na história humana, a presença do Salvador. E aí começa a falar de João Batista, aquele que anunciava: chegaram os tempos da salvação. E está a referir: houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Isto é evangelista. João, o nome, Yohanan, quer dizer Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Ou seja, João traz na sua própria identidade
o compromisso e o sentido do seu ministério de falar de um Deus amoroso. Não um Deus juiz, nem alguém que vem pronunciar condenações. E se Deus é amoroso e é misericordioso, qualquer outra palavra que dele se disser só é coerente na medida em que confirmaram a misericórdia de um Deus bom. Seu nome era João e ele veio como testemunha para dar testemunho da luz. É importante a palavra testemunha. Testemunhar não é simplesmente um conceito. Testemunhar é dizer, sim, eu vi, é exatamente como foi narrado. Não é esse tipo de confirmação. Isso pode parecer na linguagem ocidental entre nós que tem um sentido formal, de caráter institucional ou jurídico. Na tradição bíblica, testemunhar é afirmar o que eu experimentei, o que eu conheço, o que eu vivenciei. E ele veio para mostrar que Deus é amoroso. Ele é Yohanan, é João. Vai dar testemunha da luz. Luz. Em contraste com trevas. Quem está na escuridão completa, ele não sabe onde é o norte ou é o sul, onde é o caminho da partida e o caminho da chegada. Está sem rumo. Assim era a humanidade. Ele veio para dizer, sua experiência, estão chegados os tempos iluminados pela presença do Verbo, do Salvador. Ele, João, não era a luz, mas veio para dar testemunho, para dizer, conheci, vi, fui alcançado por uma experiência absolutamente nova. E foi esse o testemunho, estou agora no versículo 19, quando mandaram de Jerusalém, o grande centro das decisões religiosas da época, onde se reconhecia algo como verdadeiro ou como falto de verdade. E mandaram fariseus e levitas, ou melhor, sacerdotes e levitas. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Olha como o evangelista destaca esse comportamento do precursor. Confessar, nenhuma pretensão para si. Quem és tu? Eu não sou o Cristo. Ele começou por dizer quem não é. Começar por afirmar quem não é, destaca o que vem a seguir, a qualidade do que ele é. Eu não sou o Cristo, não sou o Salvador, eu não sou o profeta, eu não sou Elias. Imaginava-se naquele tempo que quando viesse, reaparecesse o profeta Elias ou um outro, estar-se-ia então nas vésperas dos dias da salvação messiânica. Eu não sou o Salvador, não sou o Messias. Então quem és? Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Olha, aqui, como no domingo passado, não é palavra, é só voz. A voz cessa quando parar de pronunciar. A verdade permanece. João é quem anuncia que chegou, mas a verdade não é João. Está, porém, entre vós, estamos no tempo do Advento, quase a dizer, aqui João Batista, retratado pelo evangelista, fiquem atentos, ele está próximo. De fato, logo a seguir ele dirá, eis aí o Cordeiro de Deus. Então, porque batizas, se não és nem o Cristo, nem Elias, nem o profeta, porque fazes assim? E a resposta, depois de mim vem aquele que eu não sou digno de desatar, como no domingo passado,
depois de mim vem o esposo do povo de Israel. Não sou eu. Novamente está o texto aqui associado com o tempo do Advento. Fiquem atentos, vigilantes, o Salvador está chegado. Não é, pois, alguém que vem para juízos ou condenações ou punições, mas é para a plenitude. Não sou digno de desatar a correia das sandálias. Já expliquei no passado domingo. E agora um outro detalhe, parece apenas indicação geográfica. Isso se passava em Bet-Habara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. O outro lado do Jordão faz lembrar o quê? O caminho do deserto, do tempo do Êxodo, toda aquela travessia até chegar em Jericó. Bet-Habara é nas vizinhanças de Jericó. Isto é, para quem quiser perceber e acolher o Salvador, é preciso percorrer o caminho do deserto, um caminho de busca, de experiência, de dinamismo interior, de vivência desejada do Salvador que no Natal vai chegar. O Natal, então, não será apenas uma data de aniversário do Salvador chegado. É uma experiência de quem está a buscar, de quem se prepara para acolher os tempos de graça trazidos por aquele que João Batista anunciou como quem batizará no Espírito Santo. Vamos agora, querido irmão, querida irmã, agora sim vamos à leitura orante da palavra. O que houve antes foi explicação. Mas para orar, orar não é igual a rezar. Rezar eu multiplico palavras, conscientes, sensatas ou não. Orar é encontrar-me com a pessoa presente na palavra. Não é algo palpável, não é algo que se toca, que fala com voz, que alcança os tímpanos, que se pode ver corporalmente. Então é preciso preparar a interioridade. Ponha-se, pois, querido irmão, querida irmã, numa posição que favoreça o recolhimento. Queira respirar profundamente e lentamente, controlando a entrada do ar no próprio corpo, que não seja em ritmo intenso, acelerado. Isso seria muita ansiedade. Mas para pacificar o próprio corpo, o psiquismo, também para concentrar-se sobre si mesmo, não por motivos egoístas, não por autorreferencialidades, mas acalmar a interioridade. Respire uma vez lentamente. Faça isso outra vez, eu também estou a fazer aqui. Continuo a fazer. Agora eu peço a luz do Espírito de Deus, a graça do alto. Eu convido a força do próprio Senhor. É pessoa, não é apenas uma moção exterior que chega e impulsiona.
é intimidade, é relação. Como qualquer pessoa que pensa em outra de alguma maneira, a tem dentro de si. Aqui vamos pensar no Espírito de Deus que participa desde sempre da nossa interioridade. E vamos pedir, vem Espírito de Deus, vem iluminar minha oração, minha mente, minha percepção, minha inteligência, minhas motivações, para que não apenas faça aqui um ato religioso, mas acolha a pessoa de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos tentar visualizar o que ouvimos há pouco e o que foi explicado. Vamos imaginar um rio. Não precisa ser dos maiores, nem tão pequeno. O Jordão não era um riacho. Uns 20 metros de largura, aproximadamente. E lá, um sujeito todo místico que fala. Pessoas o ouvem. Os mais atentos, eles e elas, são os pobres. Mas há outros também. Está a anunciar com uma extraordinária propriedade, voz possante. Chegaram os tempos da salvação. Seu nome é João. Vamos tentar imaginar um sujeito até rude, vida no deserto, difícil, nada de muitas elegâncias, nem muitas finezas. Mas um homem líder, sério, fala bem. Veio para dar testemunha da luz. Podemos observar esse homem que batiza naquele rio. Conversa com uns, conversa com muitos. E estão a lhe perguntar, quem és? E ele insiste, responde, enfatiza, não sou o Messias. É desprendido, não busca lideranças e destaques para si, não tem milagres de tipo nenhum. És Elias? Não. És o profeta? Não. Quem és? E ele a compreender. Ofereço minha voz para dizer que o Salvador chegou. Podemos até observá-lo a dizer e repetir isso. Quem sabe com nossa imaginação cheguemos até a ouvir a sua voz. Eu não sou o Messias. Eu não sou o profeta. Mas o Messias e o Salvador chegou. Podemos até observar outros mais distintos, chegados de Jerusalém, que estão a perguntar, mas o que diremos? E ele a responder, eu batizo com água, no meio de vós está quem não conheceis. Não sou digno de desatar as sandálias, não tenho nenhum direito, não tenho nenhuma pretensão. Mas ele batizará. Podemos até observar onde foi. No deserto, Bet-Rabara, no outro lado do rio. Quem vem desde o outro lado do rio é o peregrino, a peregrina, que percorreu, liderados por Moisés,
percorreu o caminho do deserto à procura da terra nova, prometida. E agora não é uma terra e uma pátria, mas é uma pessoa e uma relação nova. Podemos imaginá-los a perguntar e João a responder, como se estivessem em busca. E podemos dar um novo passo agora. Podemos nos inserir lá naquelas cenas. Podemos pôr o nosso nome naquele cenário todo. Aquele que fala é João. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, este é o sentido do nome. Vou até lá, junto com os outros. É rude aquele homem. Não é alguém rebuscado nos gestos, refinado nas vestes. Não é necessariamente alguém que triunfa por inteligências filosóficas. Não é que todo o seu discurso seja marcado por uma argumentação teológica irrefutável. Não. Mas é alguém que fala em nome de Deus. E talvez ele queira dizer a mim: endireitai os caminhos, endireite os caminhos, prepara-te. Prepare-se. Não torne difícil o caminhar do Senhor em tua vida. Não tornes difícil o caminhar do Senhor em tua vida. Talvez podemos observar que Ele olha para mim, para você e diz: eu batizo com água. Mas há alguém, já chegou. Não sou digno de qualquer pretensão. Eu conheci, eu experimentei, eu me encontrei com Ele. João está a dizer isso a mim, a você. Mas então o batismo de água, já recebido, o que ele traz é uma outra verdade, uma outra realidade. Podemos até observar que João olha o Batista para mim e para você para dizer: está preparado? Prepara-te. O Salvador não vem para juízos, mas prepara-te. Acolhe-o. Os tempos da intimidade com Ele estão chegados. Ele não se faz estranho, mas é preciso rever o que há em ti. Ou eu posso dizer a mim, como se João estivesse a falar a nós todos: o que podes fazer neste Natal para acolher o Salvador? Ele está a me perguntar e a perguntar a você, a ti, querido telespectador: prepara-te. É hora de lhe dar uma resposta. Ele continua a perguntar: o que fazes para recebê-lo? Agora é o momento da minha oração. Vou responder a João, mas eu quero responder a Deus. João é apenas a voz. Deus é quem pergunta: filho, filha, o que fazes para recebê-lo? É a hora da oração de cada um de nós.